quando você coloca essa pessoa dentro de uma caixinha que a sociedade determina como padrão. Mas o que é padrão? O que é normal? O que é o ideal? A deficiência não tem cara, né? Assim, nossa, mas seu filho não tem cara. Eu cheguei a ouvir isso, ele não tem cara de ter algum problema. O famoso problema. O probleminha, dá um probleminha aqui. Então, a gente foi descobrindo após isso, sendo que se a gente tivesse antecipado nas primeiras coisas que eu achei, e a gente ia observando, eu acho que os pais devem ser levados em mais consideração quando você vê que tem alguma coisa acontecendo. Não é do nada que a mãe vai querer fazer algum tipo de exame, tirar dúvida. Foi um percurso longo, mas a gente aprende a lidar com tudo isso. Não é fácil descobrir que a gente tem um filho com deficiência, ninguém quer isso. Porque quando a gente planeja uma gestação, a gente nunca vai imaginar que a gente vai ter um filho com uma deficiência. Mas a gente aprende a aceitar e correr atrás para que ele esteja o melhor desenvolvimento possível. Então, esse sempre foi o objetivo, fazer com que ela faça o que ela quiser fazer. Eu sempre falo para ela, nunca fala que você não é capaz, você consegue fazer aquilo que você quiser, basta você querer. E eu acho que o que fica hoje é pra gente refletir assim, será que eu sou, vocês me corrijam se eu falar errado, uma pessoa capacitista ou anticapacitista? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Sede Demais. E hoje o nosso assunto é sobre capacitismo. E quem está com a gente para contar um pouquinho sobre as suas histórias e explicar pra gente o que significa essa palavrinha que é nova. É nova, não é nova? Não é uma palavra antiga. Ela começou a ser usada faz pouco tempo, apesar de existir há algum tempo. Pouco uso, agora que tá vindo. São as mamães, a Bruna, a Dayana e a Ana Alicia. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Meninas, um prazer receber vocês. Obrigada. Se apresentem, por favor. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Bruna, tenho 35 anos, sou mãe de 2. Do Eduardo, que está prestes a fazer 9 anos, e o Henrique, de 4, com a condição de paralisia cerebral. Olá, eu sou a Dayana, tenho 40 anos, sou mãe da Ana Júlia, com paralisia cerebral, quase 11 anos. Pré-adolescência. Super tranquilo. Eu sou a Ana Alicia, eu tenho 40 anos também. E eu sou mãe do Vinícius, de 12, e da Ana Júlia, de 6. E a Ana Júlia é a minha criança atípica, e sem um diagnóstico fechado ainda, mas a gente já tem uma ideia, ela tem uma mutação no gene PMPCB, que causa uma doença mitocondrial. É isso aí. A gente já vai entender o que significa tudo isso. Uma sopa de letrinha. Você tem quantos anos, Bruna? 35. 35, é mais a caçulinha. Ai, nossa. Tá vendo só? Meninas, antes da gente falar sobre o capacitismo, vamos contar um pouquinho como foi para vocês descobrirem e correr atrás de tratamento, como está sendo, né? Como foi descobrir, como está sendo essa busca por algo que a gente não é preparado, né? A maternidade em si já é algo que a gente não aprende, né? A gente aprende com a vivência. E conta como foi para vocês. Bom, primeiro eu tenho o Eduardo, com quase 9 anos, e foi uma gestação tranquila, né? Teve seus marcos de desenvolvimento no tempo correto, né? Então, quando ele estava já com 4 aninhos, um pouquinho mais, eu engravidei novamente. Fiz o pré-natal, conforme o figurino, tomei todas as vitaminas, exercício, tudo que uma mãe gestante faria pelo seu filho foi feito, né? E um desses exames de pré-natal, por isso que é muito importante ter um acompanhamento, foi detectado que os batimentos cardíacos do Henrique estavam caindo, por algum motivo. Não foi por isso que eu fiz o exame. No exame, detectou ali, né? E esse exame eu tinha feito num hospital, na parte da manhã. E lá no hospital, eles tentaram me segurar lá, né? Chamar meu obstetra, eu fiquei um pouco apreensiva, porque eu tava me sentindo bem. E de quanto tempo que você estava? Eu tava de 35 semanas. Já no final da gestação, você acaba fazendo mais baterias de exame, acompanhamento mais semanal, né?
E eu tava lá no hospital, falei assim, olha, mas você vai ver seu médico ainda hoje? Eu assim, vou. Então, ó, seu exame, tá tudo bem, não tá, assim, tá só acusando que os batimentos do bebê tá um pouquinho abaixo. Vamos ver o que o seu obstetra vai falar sobre isso. Saindo de lá, passei no consultório do doutor, deixei, era horário de almoço, ele já não estava mais, deixei com a secretária, mas mal foi o tempo de chegar em casa e arrumar o Eduardo para poder ir para a escola, assim, né? Já me ligaram, olha, você já almoçou? Eu assim, já. Então, a partir de agora, você não come mais nada, mas o doutor quer te ver antes. Isso não quer dizer nada, ele só por precaução já não fica mais comendo mais nada, mas vem aqui no consultório que ele quer te ver, te examinar. Na mesma hora, deixei o Eduardo lá na escola, já fui direto no consultório, me viu, escutou, né? Viu tudo certinho, falou assim, Bruna, aqui também os batimentos da criança, do Henrique, estão abaixo. Porém, os outros exames que eu levei, ele está de um peso bom, 35 semanas. Não é um prematuro, como é que é a palavra? Extremo, né? Ele tá um peso bom, tamanho bom, aparentemente pelos exames de ultrassom. E eu não me sinto à vontade em falar para você continuar, porque eu não sei que hora que vai voltar, que não vai voltar. Seria, né? Uhum. Então eu quero ver com você se você topa fazer a cesárea hoje. Você vai para casa, arruma suas coisas, não precisa ser nada alardeado, porque não tava, né? Tava no mínimo ali, né? Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Deu assim, ok. Daí eu fui pra casa, né? Já tremendo, já. É hoje, né? Cedo eu tava fazendo exame, de tarde já tava entrando no centro cirúrgico. E foi tudo bem, né? Eu tava apreensiva, sim, eu, meu esposo, tudo, mas foi tudo bem. Foi um parto cesárea. Nasceu bem, o Henrique nasceu Apgar 9 de 10, chorou ao nascer. Não foi para UTI não natal, não precisou ficar internado. Ficou só os 2 dias da cesárea mesmo, ficou no quarto comigo. Mamou, teve um pouquinho de dificuldade para mamar, porque nasceu um pouquinho prematuro. Mas nasceu peso bom 3 quilos e 50 gramas. Grandinho, tudo, né? Então fomos para casa como se nada tivesse acontecido. Vida que segue. Daí depois foi seguindo com o pediatra, ele estava crescendo, ganhando peso. Ok, a parte motora dele começou a eu comecei a perceber, como eu tinha o filho mais velho, você acaba tendo aquela comparação natural. Já era para ele estar pegando alguma coisa, algum brinquedinho, dar um brinquedinho na mão, chacoalhar, né? E coisa que eu já não estava percebendo que estava tendo essa demora para fazer. E aí a gente comentava no médico, falou assim, olha, nasceu um pouquinho prematuro, vamos esperar um pouquinho, né? Porque, olha, ele tá crescendo, ele tá mamando, ele sorria, sempre foi um bebê muito risonho. Então, aparentemente parece que tá tudo bem. Segurou o pescocinho, que é uma das coisas também da paralisia, que a criança tem dificuldade de segurar o pescoço. Ele já segurava, descia, mas segurava o pescoço por certos momentos, deixando ele de bruço. Então, assim, aparentemente tá normal, mas quando deu 6 meses, que ele não rolou, ele tinha dificuldade para segurar os objetos, ergueu o bracinho, ficou bem estrábico, que tocou uma sirene e falou assim, vamos investigar, fazer os exames, fez a ressonância e constatou que ele tinha uma lesão no cérebro, que contemplava os 4 membros e tronco. Daí a gente começou com o processo de fisioterapia e com as terapias multifuncionais aí. Nossa, que fantástico, né? E depois a gente fala assim que como não ouvir a mãe com atenção, sem pensar, não, ela não é uma especialista, ela não entende, né? Olha essa vivência, Bruna. Em escola, a gente também sempre valorizava muito a queixa da mãe, de algo que o professor falava, mas aqui não acontece isso. Mas a mãe conhece. A mãe conhece. Além da questão intuitiva, que a mãe tem muito isso, é essa observação mesmo, né? De comparar
a criança com as outras, que isso não tem jeito, é um parâmetro que a gente tem dentro de desenvolvimento infantil. Isso ajuda a gente, né? A pensar, não, de 8 anos, o que a criança está fazendo? Tudo bem, cada criança tem o seu tempo, mas existe um que se é esperado por ela, né? Uhum. Mas além disso, tem essa comparação que a gente faz da criança para com ela mesma, né? E isso faz a gente sempre falar, ó, não, o que será, né? Sim. Mas que bacana, muito legal. E vocês? Bom, o meu já foi totalmente diferente da Analícia. Desculpa, da Bruna. Eu descobri que eu sou hipertensa desde os meus 18 anos. Então, quando eu descobri a gestação, eu já sabia que eu não levaria a gravidez até o final. Mas eu não imaginei que seria tão cedo. Minha filha nasceu com 30 semanas. Prematura extrema, 1,90 kg, muito pequenininha. Os médicos falavam para mim todo dia. Chegava lá, ela ficou 3 meses no hospital. E os médicos falavam para mim que a minha filha não ia sobreviver. O primeiro mês foi de luta, foi bem difícil. Foi um período difícil, porque eu saí do hospital sem a minha filha no colo. Então, não foi fácil. Mas foi passando, o tempo foi passando, ela foi melhorando, as expectativas do médico falava que ela não faria, ela fez totalmente o oposto do que os médicos falavam. Ela tirou tubo de oxigênio, ela tirou o dreno do pulmão que ela usou, e por aí foi. Os médicos falaram, vamos deixar para ver o que vai acontecer. Se ela aguentar, senão a gente vai ter que fazer o procedimento de novo. E ela foi mostrando que ela era guerreira e que ela ia passar por tudo isso e que os médicos não tinham totalmente razão. Então, não foi fácil, mas foi um período que a gente conseguiu passar, graças a Deus. E ela tá aí. Tá uma moça de quase 11 anos já, começando a dar o trabalho da adolescência. Para descobrir, quando a gente descobriu, na realidade eu já sabia que ela teria alguma sequela. Só que até então não sabia qual seria a sequela. E foi através de exames, o médico falou para mim, sua filha não vai andar nem falar. Ele foi curto e grosso. Quando ele olhou o resultado do exame dela, ele falou, a lesão dela é uma lesão neurológica, uma lesão bem grave e atingiu a parte motor e a parte da fala. Então, a sua filha não vai falar e não vai andar. Baque, o susto. Mas tem diagnóstico não é destino. Corri atrás, começou a fazer fisioterapia, ela tinha 6 meses de vida, e a gente foi atrás de tudo, sempre corri atrás, sempre fui procurar os melhores lugares. Aqui não tem muita opção, mas o que falava, vai nesse lugar, que tem bons profissionais, a gente foi atrás. Foi quando a gente chegou em Mogi Guaçu, que foi logo depois da pandemia, que aqui até então não tinha tanto conhecimento, PEDIA, que é o que eles realizam hoje. E foi um percurso longo, mas a gente aprende a lidar com tudo isso. Uhum. Não é fácil descobrir que a gente tem um filho com deficiência, ninguém quer isso, porque quando a gente planeja uma gestação, a gente nunca vai imaginar que a gente vai ter um filho com uma deficiência. Mas a gente aprende a aceitar e correr atrás para que ele esteja o melhor desenvolvimento possível. Então, esse sempre foi o objetivo, fazer com que ela faça o que ela quiser fazer. Eu sempre falo para ela, nunca fala que você não é capaz, você consegue fazer aquilo que você quiser, basta você querer. Então, ela é bem determinada. Aí a gente está na luta aí até hoje. Há 11 anos. Quase 11 já. Esperando a adolescência. Não, ela já está numa adolescência precoce. Ela está quase mocinha já, então... E não é fácil, porque ela bate bastante de frente comigo. Ela se sente minha mãe, às vezes. Bom, eu tive, como a Bruna, né, 2 experiências. Na gravidez do Vinícius, para poder chegar na da Ana Júlia, eu só queria falar da do Vinícius antes, porque eu acho que tem um paralelo entre elas. Quando eu engravidei do Vinícius,
eu sonhava muito, como a Dai falou, né? A gente idealiza demais aquele filho que tá ali dentro da barriga, desde o momento que a gente descobre que tá grávida, né? Então, você já começa a fazer planos. Ai, se for menino, se for menina, o que que eu vou fazer? Como vai chamar? Mil coisas, né? E a gravidez do Vinícius foi uma gravidez que eu, na parte profissional, eu estava muito bem, porque eu estava trabalhando já na mesma empresa que eu tô até hoje, então eu estava numa posição consolidada na minha carreira, eu sabia que eu teria um suporte, eu teria uma licença maternidade, então eu estava mais tranquila. Foi uma gestação também muito, muito, sem nenhuma intercorrência, nada. A única intercorrência que eu tive, que foi uma intercorrência minha mesmo, porque eu engordei 40 quilos na gestação. Pois é, eu consegui. Minha mesmo foi ótimo. Minha mesmo, foi só eu comigo mesma. Eu engordei muito, muito mesmo. Eu comia demais. Eu ia para Campinas fazer ultrassom, e era sempre ali na Avenida Brasil, que tem a Diagmed, né? A gente já vai conhecendo as clínicas agora, né? E tinha um McDonald's e um Burger King perto. As meninas já me chamavam pelo nome, sabe? Eu era tipo cliente fiel, né? E aí, depois Vinícius nasceu, e foi uma preocupação no início, porque o Vinícius, ele nasceu, de acordo com a contagem da médica, de 40 semanas. Ela ficou, inclusive, na minha cabeça. Ai, a gente tem que fazer logo essa cesárea, porque eu queria muito tentar um parto normal. Mas mãe de primeira viagem, pouco conhecimento, assustada. Então, eu acabei embarcando na dela e o Vinícius nasceu. Posso te interromper só um minutinho? Se você ouviu essa fala e se identifica com relação ao parto natural, ao parto cesariano, o parto humanizado, a gente tem aqui um assunto, uma gravação só sobre parto humanizado. E essas mamães que estiveram aqui presentes falaram muito disso, de uma certa maneira, vamos fazer a cesárea quando essa mãe gostaria de experimentar, né, de vivenciar a oportunidade do parto natural antes da necessidade da cesárea, se houver. Então, se você tem curiosidade sobre esse assunto, clica aqui que vocês vão ver esse episódio que foi bem bacana. Eu assisti, inclusive. Você assistiu? Sim. Ah, que legal. Você gostou? Eu gostei muito. Achei muito legal. E eu acho que, além disso, né? Além de você ter esse desejo, né? De passar por essa situação, eu quero tentar um parto normal ou natural. A mãe, ela não é respeitada na escolha dela, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu não fui respeitada. O Vinícius nasceu com 40 semanas, de acordo com a médica, mas quando o pediatra veio fazer o exame, o capurro dele foi de 36 semanas. Então, o Vinícius nasceu antes da hora. Em decorrência disso, ele teve muita dificuldade de sucção, então ele não conseguia mamar. Durante os 2 primeiros anos de vida, o Vinícius ficou doente semana sim, semana também. Antibiótico nenhum mais fazia efeito. Era só injetável. Então, quando ele estava ali perto dos 2 aninhos, eu falava, meu Deus, eu nunca mais quero ter filho nessa vida, porque foi insano, foi muito, sabe, desgastante. Eu acabei tendo que... Eu tenho muita sorte, realmente, eu acho que isso é um baita privilégio, né, de estar numa empresa muito bacana e que eu tive um suporte dos meus chefes. Olha, Ana, vai lá, leva ele no médico, fica tranquila, depois você volta, depois você termina de fazer o que está fazendo. Não é todo mundo que tem isso, né? A maior parte das mães, na verdade, nesse momento, elas abrem mão da própria vida, da própria carreira, dos sonhos, dos desejos, porque é uma criança que está ali dependendo da gente. Sim. E por isso que eu digo que eu realmente eu tenho esse privilégio, eu reconheço isso e eu agradeço todo dia por isso, sabe? E aí o Vinícius cresceu, né? Ainda bem, passou essa fase, passou. Fez a primeira cirurgia dele com 2 anos e meio. Ele fez a amígdala e a adenoide, porque a amígdala dele era muito grande, então ele não conseguia comer. Depois disso, a gente ficou pensando, meu Deus, esse menino sofreu todo esse tempo que a comida quase que não descia mesmo, sabe? E depois que ele fez a cirurgia, ele desenvolveu super bem, parou esse negócio de toda hora doente. E eu falei, bom, agora chega, mas ainda assim não quero filho. Não, tô ótima assim, feliz, Vinícius crescendo, tá indo no banheiro sozinho, uhul, agora eu consigo dormir a noite inteira. Aí, quando ele estava com 4 anos e pouquinho,
Aí meu marido, mas é tão bom ter irmão, porque você também tem irmã, eu também tenho irmão, é tão legal, é tão divertido, aquela, bora lá, né? E aí veio a Ana Júlia. E como eu já tinha tido essa primeira experiência um pouco traumática, assim, em relação ao parto, principalmente, eu peguei aquele momento e falei, não, eu vou conseguir agora levar essa gestação e eu quero ter um parto natural. E aí, a primeira coisa que eu fiz, né, fui na médica, a primeira médica, eu falei, não volto mais, porque ela já queria me jogar uma cesárea. Vamos marcar, né, a possível data? Eu falei, epa, não. E aí, comecei uma busca de médicos que pudessem me auxiliar aqui na cidade. A gente está falando de 2016. Mojimirim, Mogi Guaçu, a gente não tinha ainda muitos médicos, né, obstetras que topavam essa empreitada do parto natural, do parto normal, porque, obviamente, é muito mais fácil você marcar uma data, vai lá, corta a barriga, tira a criança, tá aqui seu filho, pronto. O parto natural, o parto normal, ele demanda tempo, né? Disponibilidade, vontade, enfim, são várias coisas. Obviamente, né? A gente tá falando aí numa questão de ou você fazer tudo no particular ou fazer pelo plano de saúde. A gente não tá falando do SUS, né? No SUS, na verdade, as primeiras opções são sempre seguir pela via de parto normal, né? Se caso não estiver dando certo, a cirurgia entra como uma opção. E eu não achei, eu escutei inclusive de um médico de Mojimirim, eu estava de 7 meses mais ou menos, eu tinha engordado muito pouco, porque eu tinha esse trauma, né, da primeira. Então, eu tive uma gestação muito ativa, eu treinei, eu fazia crossfit, eu fazia tudo. Então, eu estava muito bem. Eu estava pesando 65 quilos, eu tinha engravidado pesando 62, então não tinha engordado quase nada. E uma barriga bem pequena mesmo, e o médico me olhou assim, falou assim, não, você não vai conseguir ter parto normal, não. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou, você tem muita gordura na bacia. Eu falei, nossa, essa é nova, né? Deixa eu anotar no meu caderninho de... Essa é nova mesmo, eu também nunca ouvi. Caderninho de coisas ridículas que a gente já tava escuta. esperando ele falar, não, você é muito pequenininha, né? Você não tem estrutura. Não, minha mãe me teve com 19 anos. As meninas... A Dá conheceu minha mãe, né? Sim. Minha mãe é isso aqui, uma pititiquinha de tudo. Me teve com 19 anos e eu nasci grandona, sabe? Então, não foi um impedimento, né? Falei, peraí, não, mas gordura na bacia foi nova. Anotei lá, gordura na bacia, não posso ter parto normal. Aí eu falei, doutor, você tá bom de adivinhação, né? Joga aí 6 números pra eu fazer a mega, porque tá bom demais esse negócio de adivinhar, porque só olhou e falou que eu tô com gordura na bacia. Eu falei, não é possível um negócio desse, gente. Surreal. Saí de lá, falei, o que eu vou fazer agora, né? Tô de 7 meses. E aí eu fui para Campinas, passei numa outra médica, não curti, e cheguei na doutora Sandra Cosentino. E aí a doutora Sandra falou, se tiver tudo bem, por que não? Né? Vamos lá. E a Ana Júlia veio no tempo dela, ela nasceu de 39 semanas e 3 dias. Eu tinha feito um ultrassom no dia anterior, e o médico ainda falou para mim assim, daqui da cidade, nossa, você vai tentar parto normal? Eu falei, espero que sim, né? Por quê? Olha, tá grande essa bebê, hein? 4 quilos aqui, 4 quilos e pouquinho já. Falei, misericórdia. Só pensei naquele momento, falei, oh meu Deus, me ajude. E aí eu entrei em trabalho de parto no dia seguinte, eu só pensava nisso. Tá no peso da criança. Meu Deus, essa criança vai ser gigante, socorro. E aí, quando a bolsa estourou, e eu tive ela em Campinas, né? E eu moro em Mojimirim. O meu marido tremia tanto, eu nervosa. E aí ele ficava olhando pra mim, eu, vai. Eu falei, meu Deus, a criança vai nascer no carro. E deu tempo. Não é assim, não é igual novela, né? Não é tipo, nasceu. Não. Aí a gente chegou no Veracruz, a Ana Júlia nasceu super bem também, o Apgar dela foi 9,10. Ela nasceu chorando, berrando loucamente, permanece até hoje, porque ela gosta de gritar, né? E aí ela já mamou, ficou comigo, e eu tive meu parto natural, sem analgesia, foi um parto na banqueta, do jeito que eu imaginei. E aí tudo correu super bem, a Ana Júlia estava desenvolvendo dentro do que a gente espera, né, dos marcos do desenvolvimento, estava indo tudo bem. E aí foi a mesma coisa da Bruna.
a gente começa a ter algumas percepções por já ter o primeiro filho, né? Ou mesmo que não tivesse, eu acho que a mãe, ela sabe muito mais o que está acontecendo com o filho, porque ela está com essa criança 24 horas por dia. Então, não é a mesma coisa do que passar uma horinha ali ou uma hora, estou exagerando, né? 15 minutos, 10 minutos no consultório do médico, né? Quando muito. E aí, foi a mesma coisa. Eu cheguei para o pediatra e falei assim, olha, Ana Júlia está com 7 meses e não senta. Ela manipulava objetos, ela seguia com os olhinhos, ela rolou muito cedo, mas ela não sentava. Então, quando eu colocava ela sentada, mesmo com apoio, ela caía de frente, de lado, de costas. E o Vinícius também demorou um pouquinho para sentar, mas não tanto. E o pediatra sempre fala pra gente, né? Ah, mas cada criança tem seu tempo, espera, tá tudo bem. Eu saí de lá não contente. Eu falei, eu vou procurar uma amiga, que inclusive ela também participou aqui de um podcast, a Lígia Siloto. Ah, sim. Que é terapeuta ocupacional. Uma graça. Ela é minha amiga de adolescência, infância e adolescência. E aí eu liguei pra Lígia e pedi uma ajuda. Eu falei, você pode me ajudar aqui, que eu tô com um monte de pulguinha atrás da orelha, e o que você acha? E ela foi em casa, ela avaliou a Ana Júlia, ela falou, Ana, legal marcar um neuropediatra. E aí foi o início, né? A gente vai atrás do médico, e a gente tá, assim, a gente tem o hábito, né? Porque tá acostumado. Quando a gente vai no médico e o médico tá vendo que não tem nada demais, mas a mãe tá ali preocupada, normalmente eles falam, faz esse exame só para tirar da dúvida, tá tudo bem. Mas quando você escuta, olha, sem um exame eu não posso falar nada, aí você já sente o chão abrir um buraco, assim, você cai naquele buraco e você fala, meu Deus do céu, daqui eu nunca mais vou sair. E foi essa primeira sensação que eu escutei. E eu falei para a médica, eu falei, mas doutora, nada? Você não pode me falar nada? Ela falou, olha, eu seria muito leviana de assumir qualquer coisa nesse momento, porque podem ser, sei lá, 1000 coisas. Eu não posso falar. E aí, realmente, a gente começou uma busca, né, por exames, o que tinha que ser feito. A Ana Júlia, ela é magrinha, sempre foi magrinha. E ela não nasceu com 4 quilos, viu? Ela nasceu com 3. Pois é, ultrassom não é balança, né? Tem essa também. É uma baita diferença. Acho que ninguém emagreceu. E ainda é tanta diferença que é perigoso a mãe voltar atrás. Sim, de medo, De né? medo, de né? medo. De medo. Mas você sabe que na hora do parto mesmo, eu nem lembrava do peso, viu? Porque eu tava em Nárnia. Então, a última coisa que eu lembrava era o peso. Mas é uma situação que você se sente um pouco desamparada, muito sozinha, porque quando isso tudo vem, você começa a pensar, os filhos das minhas amigas não passaram por isso. Então, mesmo que eu converse com elas, elas não vão me entender. Elas não vão saber o que eu estou sentindo. Elas não viveram isso, né? Então, é diferente. Os médicos também não têm muita sensibilidade, então é um tal de olhar pra gente, né, e falar, seu filho não vai sobreviver, viu? Seu filho não vai andar, seu filho não vai falar, seu filho não vai fazer nada. Falo, gente, mas com que propriedade uma pessoa é capaz de olhar só um papel e assumir que tudo isso é uma verdade? Né? Eu não consigo ainda entender, mas enfim. Sim, Ana, você falou da médica não querendo falar nada, com medo, né, de errar. Sim. Diante de tantas possibilidades que ela teria. Em clínica, eu tenho muitos pacientes com traumas de ficar aguardando um diagnóstico que foi falado e não era aquilo. Sim. E essa espera, que parece, nossa, mas são 15 dias por um exame, são 30 dias, mas esse tempo você cria tanta fantasia, porque você está numa imaginação. E se, que causa grandes problemas emocionais, né? Sim. Então, isso é muito sério. Sim. Eu acho que ela foi muito correta em não me dizer nada naquele momento. Ela é uma médica que, ela não está mais aqui, ela se mudou, ela agora está nos Estados Unidos, mas é uma médica que realmente eu senti que ela tinha um cuidado com a família, com os pacientes, com a situação toda, sabe? E aí, depois, a gente começou com todos os exames, eu acabei caindo em um profissional que falou para mim, a Ana Júlia estava com 1 ano e
2 meses. A gente tinha feito uma série de exames bem complexos, todos em São Paulo, lá no Fleury, porque aqui não tinha. E aí ele pegou aquele monte de papel e fez assim, olha, eu acho, tá? Tipo, desse jeito. Eu acho que a sua filha tem uma síndrome, nem me lembro o nome, síndrome de Lee. E a expectativa de vida é muito baixa, normalmente não passa dos 2 anos, então não tem muito mais o que eu falar. Aí eu falei, olha, doutora, assim, desculpa, tá? Mas eu acho, não é a mesma coisa que eu tenho certeza. Existe uma distância gigante entre eu achar uma coisa e eu ter certeza dessa mesma coisa. E se eu não tenho certeza, eu não vou falar. Eu falei, respeito os seus anos de estudo, mas daqui dessa consulta hoje eu não levo nada. E aí eu saí de lá muito desesperada, porque era dia do aniversário do Vinícius, era o dia mesmo, a festinha estava marcada, era noite, todo mundo e amiguinhos da escola, aquela coisa toda. Eu só chorava, eu falei, meu Deus do céu, minha filha vai morrer. Porque é a primeira sensação que você tem, né? Eu vou perder tudo ali. E aí eu cheguei em casa e eu liguei para a doutora Sandra, que fez o meu parto. Porque foi a primeira pessoa que me veio na cabeça, não me pergunte por quê. E a doutora Sandra me atendeu, e aí eu chorando, e ela começou a chorar junto. Eu falei, doutora, pera, vamos recuperar o fôlego aqui, né? Aí ela falou assim, eu vou te contar. Eu acho que Deus realmente nos colocou próximas em algum momento dessa vida, porque a gente precisava. A minha filha teve uma bebê recentemente. Essa bebê, ela não sobreviveu, ela nasceu, acho que foram 30 dias, e ela teve um AVC intraútero. Ela fez muitos e muitos exames genéticos para tentar descobrir o que levou a ter esse AVC, mas infelizmente a bebê não sobreviveu. Ela falou, então eu vou indicar você para uma médica que ajudou bastante a gente, me indicou para ir nessa outra médica e a gente foi. E foi uma outra abordagem, muito mais humana. Eu lembro que eu cheguei com a pasta da Ana Júlia cheia de exame, chorando, aquele olho inchado, que foi logo no dia seguinte. E ela falou, coloca a pasta aqui. Aí eu coloquei a pasta, ela falou assim, agora vem cá, me dá um abraço. Nossa, aquilo acabou, né? Eu falei, meu Deus do céu. Falei, onde que eu ia achar uma pessoa dessa que ia me chamar para um abraço? Aí ela falou assim, olha, vamos lá. Sua filha vai morrer? Vai. Eu vou, você vai, seu marido vai, seu menino vai, todo mundo vai. Sua filha vai morrer por causa disso? Não vai. Sua filha vai morrer disso que está escrito aqui? Não vai. Então, ela falou, não vamos tentar passar o carro na frente dos bois e vamos dar tempo ao tempo. E aí, a gente já estava em processo de estimulação, porque já foi um momento que a Lígia, inclusive, me ajudou muito, né? Vai nesse profissional, vai nessa profissional. Então, a gente já estava... A Ana Júlia fazia algumas coisas em casa, mas como a Bruna disse também, chega um momento que a criança precisa de mais, né? Só aquele estímulo ali já não era mais suficiente. Então, a gente acabou indo para as clínicas. Então, a gente teve esse início... Sabe o que eu sinto hoje, olhando para trás, né? Muita gente fala assim, nossa, vocês, mães de crianças com deficiência, vocês são tão fortes, né? Aí eu falo, nossa, meu Deus do céu, né? Sabe da missa metade. Não sabe de nada, É que inocente. não tem outro caminho, né? Pois é. Não tem outra. Ou você enfrenta, ou você enfrenta. Você teve aquele momento que você falou assim, não, gente, peraí que eu preciso viver um luto aqui, porque... Não. O não máximo deu que tempo. foi um choro no banheiro com a porta fechada. Sim. Porque você também é humano, também tá ali, vivo, sentindo. Só que ao mesmo tempo você falou assim, eu não tenho tempo a perder. Exatamente. É aquela sensação, né? Eu preciso correr contra o tempo, porque eu não sei quando essa tal de janela de neuroplasticidade vai acabar. Então, você acaba até se atropelando e submetendo a criança a 1 milhão de estímulos, às vezes não tão necessários assim. A criança até se cansa, Sim, aquilo não rende. Mas é o que eu sempre digo, né? A maternidade é um eterno errar tentando acertar. Então, não tem muito o que fugir, né? Não tem. E é isso, quando a gente vai mudando a maternar com a idade, né? Porque hoje você já passou por isso, deve estar passando, você vai começar agora. Fala assim, nossa, mas parece que eu sou mãe da Juju há 11 anos. Mas parece que eu tô começando a ser mãe da Juju agora, né? Porque que essa menina aqui na frente
tupetuda, né? E aí a gente começa a estudar tudo de novo, porque eu falei, e agora essa idade, né? O que que a Juju precisa de mim, né? Como que agora eu me reorganizo na maternidade para ser a melhor mãe possível? Sim, já está mudando já. Quando era criança, era um objetivo. Hoje já são outros. Então, vai mudando muita coisa. É. E se a gente está preparada? Não. Não. Mas a Não gente tem vai em quem frente. esteja. A diferença é buscar informação. Que é o que vocês estão fazendo hoje, né? Através do exemplo de vocês, da história de vocês, dá oportunidade para quem está assistindo, né? De se reconhecer, e a gente ensina muito com as nossas vivências, né? E o que capacitismo tem a ver com tudo isso? Ai, o bom e o velho, quando você põe o pé pra fora de casa, né? Ou é a pessoa te olha como coitado, Sim. ou como leão. E a gente não é nenhum dos dois, né? Ou é, ai, coitadinho, todo dia tem que sair pra fazer terapia, sai da terapia, vai pra outro lugar, daí depois agora tem escola, volta, e tem que lembrar que é criança, que tem que ter o momento dele de criança, de inclusive brigar com o irmão, de querer ficar de boa assistindo televisão, Sim. né? Tem que saber dosar tudo daí. Então, tem muita gente, ai, coitado, Uhum. ai, que judiação. Ai, que dó. Isso daí... Não pode levar bronca. Não, nossa. infantiliza, assim, tudo bem, são crianças. Mas infantiliza, assim, ai, bebê, que não sei o quê. Uhum. Isso tira uma força da criança, tipo assim, ai, eu vou ficar assim mesmo. Ai, eu vou entrar debaixo da minha cama, puxar o meu cobertor, ai, aqui eu vou ficar. E não é assim, isso daí é para todo mundo na vida. Uhum. Não é porque tem uma deficiência. Tem a deficiência, tem que ir atrás das terapias. Mas se qualquer um tem que buscar as coisas, né? E também não é um guerreiro, porque ninguém foi picado por nenhuma aranha, não tem uma Nossa. criptonita. Queria. Não é um super-herói porque está fazendo isso. É porque é necessário fazer isso. É. Faz parte da rotina. Tem um meme que eu adoro, que é assim, eu acho o máximo aquele meme. Guerreira é a Xena, eu sou só cansada, muito cansada, muito sobrecarregada. Não sou guerreira, gente, de nada. Até gostaria de ter uns poderes, assim, Nossa, né? super. Enquanto eu tô ali no lugar, o almoço já tá pronto, sabe? Umas coisas assim. Sim. Mas ainda não rolou. E aquelas que a gente ouve, o seu filho é especial, você é uma mãe especial. Ai, socorro. Eu não me sinto uma mãe especial, por quê? Mas você sabe o que eu falo? Nossa, gente, mas peraí, então só a minha que é especial, o seu não é? Poxa, que triste. E Meus é uma... sentimentos. Que triste. E o especial tá em muita coisa, né? Até na mídia ainda uso esse termo especial. Não é especial. Pois é, isso é Você uma tira aquela coisa de deficiência, tira o que a pessoa necessita quando você fala que é especial. coisa. Fala especial, você põe ela numa caixinha. Sim. Até Né? porque o termo correto é que tem muita gente que ainda torce o nariz quando escuta, e tem muitas mães de crianças com deficiência, inclusive, que não gostam de usar, talvez por não se sentirem confortáveis, mas o termo correto é pessoa com deficiência ou criança com deficiência. Não é criança especial, não é criança com necessidades especiais, ou nem é pessoa com necessidades especiais, não é nada disso. O termo definido é esse, pessoa com deficiência. Por quê? Porque primeiro vem a pessoa. E depois vem a deficiência dela, que é apenas uma característica do que ela carrega. Assim como todos nós temos características, né? Uma coisa que eu escuto bastante é, eu não sei como que você dá conta. Como se a gente estivesse dando conta. Eu acho que a maternidade, seja ela típica ou atípica, sempre vai ter um monte de ponta solta. A gente nunca vai dar conta de tudo. A gente não é Mulher Maravilha com a capa. E não sei quem inventou essa que tem que dar conta de tudo. É. É uma sobrecarga muito grande. Eu acho que isso tem a ver, de quem inventou tudo isso, né? O lugar que colocaram a gente enquanto mulher, esse peso que a gente tem que carregar, né? De ter que dar conta de tudo. Mas também do jeito que a gente aprendeu até hoje a falar sobre todos esses assuntos. Ou a não falar. Sim.
às vezes o não falar fala mais do que a própria fala. E acho Sim. que as pessoas, por falta de conhecimento, porque infelizmente a gente costuma buscar só do que interessa pra gente. Uhum. Né? Quando eu preparei a postagem de hoje, eu fiz algumas perguntas para falar, mas e aí, né? Não é porque você não vive uma situação assim que você não, isso não é importante para você, já que a gente vive numa sociedade coletiva, Sim. Sim. né? Então eu acho que muito é disso, é a gente não falar sobre muitos assuntos, a gente não fala sobre tanta coisa. E aí, quando a gente fala assim, né? A gente precisa construir novos aprendizados. Mas junto com a construção, tá a desconstrução de tudo que a gente aprendeu errado e que a gente fala Exatamente. errado, né? Sem perceber. Mas então a gente tem que desconstruir um monte de coisa. Nossa, e desconstruir direto, porque a gente se pega sendo assim, e tem um nome, né? O capacitismo, que tem hora que a gente julga porque você aprendeu daquele jeito, né? Algumas falas como, você está se fazendo de manco para não ir na guerra. Sim. Gente, olha que horror que é Uhum. isso, se você analisar Sim. a frase, né? Ou então, está se fazendo de surdo. Sim. Uhum. Gente, Dando uma de João sem braço. Sim. É, exatamente. E é coisas que ferem. Sim. É. Porque a pessoa que está na situação, ela não teve escolha. Esses dias eu corrigi o Vinícius, porque ele tá com 12, né? Essa fase de adolescência. E tem toda uma questão de pertencer a um grupo. E eles querem enfrentar, eles querem mostrar o topete e tudo mais. E esses dias ele chegou e falou assim, não sei quem tava parecendo um retardado. Eu falei, o quê? Falei, Vinícius, não. Falei, não, nunca. Falei que, primeiro que a palavra carrega um peso Enorme. tão, né, difícil. Eu falei, Pejorativa, assim. muito. Eu falei, isso é feio. A gente não pode falar isso de ninguém. Falei, você sabe o que é isso? Aí falei, não, já vou aproveitar, vou dar uma aulinha para ele de capacitismo, porque mesmo vivendo dentro de casa com uma irmã que é cadeirante e sabendo de todas as dificuldades que a gente tem, ele soltou uma dessa. Por isso, não, e talvez não por maldade nem nada, mas é por não conhecer. Uhum. Né? Então, quando a gente fala, fulano de tal é ignorante, o ignorante é aquele que não conhece. Uhum. Então, pra Aquele que gente... não vai buscar informação. Exato, a gente tem que ir atrás. Então, capacitismo é... Capacitismo é um termo usado para demonstrar quando a pessoa com deficiência está sofrendo algum tipo de preconceito. O capacitismo, assim como o racismo, é um preconceito, assim como a homofobia é um preconceito. Uhum. O capacitismo também. É você tentar encaixar a pessoa em um padrão e que, obviamente, ela não vai se encaixar. Então, as pessoas com deficiência, eu até não tô no meu lugar de fala de pessoa com deficiência, porque não sou, né? Mas eu tenho uma grande amiga, a Elisa, as meninas conhecem a Elisa. E a Elisa, ela é uma mulher com deficiência, ela tem 32 ou 33 anos. Se eu errar a idade dela, Elisa não me mata. E a Elisa tem paralisia cerebral. E é uma mulher incrível, maravilhosa. Mãe, exatamente. Mãe, teve essa criança de parto natural. Ela, assim, uma força da natureza, Elisa. E uma inteligência. Nós fizemos o curso juntas. Quando nós fizemos o curso sobre capacitismo, né? E foi lá que a gente entendeu melhor tudo isso. E eu lembro que quando a Elisa começou a falar sobre pertencimento... Eu chorei tanto, porque foi tudo online, né? E aí a gente ficava no WhatsApp mandando mensagem e eu chorei tanto de escutar a Elisa falar sobre o quanto que esse preconceito, esse capacitismo, que agora a gente tem esse nome, não é tão recente assim, mas é recente a divulgação dele, né? O quanto ele machuca, o quanto ele deixa traumas e deixa marcas. Isso é muito complicado, né? A Elisa é uma pessoa mais velha, então ela vem de uma época em que não se falava mesmo sobre pessoas com deficiência. Você quase não via pessoas com deficiência nas ruas, nas escolas, então muito menos. Então, hoje, a gente está numa situação mais confortável para falar, mas está muito longe de ser o ideal. Eu acho que a gente tem que pensar no para além do que é preconceito.
né? Você citou, por exemplo, o racismo, né? Então a gente fala assim, mas eu não sou racista, eu não tenho nada contra. É. Mas não é isso. Não é o fato, você se tornar racista não significa você chegar e fazer uma ofensa. Não. Mas é tudo que está entre linhas, que é o Sim. que vocês falaram até agora, Sim. né? Então tem Aquela que... coisa mascarada, né? Isso, exatamente. isso. E é o rever mesmo, rever o jeito de pensar, o jeito de falar, De porque, olhar. né? Porque às vezes são atitudes que, tudo bem, é uma atitude que não é consciente, mas tá na hora de tomar consciência, porque elas Sim. cansam de ficar explicando. Exato. Aqui elas estão falando disso num formato de quem tá mesmo ensinando, falando, mas no dia a dia é muito cansativo, gente. Tem que ficar ensinando o tempo inteiro, inclusive que a vaga, que já está com a sinalização, não deve ser usada por você, Nem por um minuto. Nada. se você não precisar dela, né? Inclusive aquela faixa zebrada do lado não Ou é para atrás, né? não é para colocar A moto. Moto. Muitas pessoas usam aquilo lá é para pôr a moto, porque a vaga tá ali, Uhum. do lado. Aquilo lá serve para abrir a porta para a pessoa que tem baixa mobilidade, colocar seu andador, colocar sua cadeira de rodas, conseguir sair do carro. Com conforto. Com Até porque conforto a e gente tem que abrir segurança. a porta inteira para poder sair do Sim. carro. Isso, Não porque é meia a porta. acessibilidade não é só ter rampas na porta Não. dos locais. É poder você sair com conforto e segurança Uhum. do seu carro. Uhum. E há vários lugares tem sua pura e simples vaga. Eu até entendo, porque tem lugares que tem pouco espaço mesmo, mas às vezes é feito daquela forma para ganhar uma vaga comum a mais. Sim. Uhum. Né? Então você tem que fazer aquele jogo de cintura, desviar, assim, até você tirar. Tem cadeiras de rodas que você tem que montar, então leva um certo tempo. Sim. Às vezes você não leva só a cadeira, tem a criança e tem mais uma bagagem que você Sim. leva junto. Então você fica no meio da rua um certo tempo que você pode causar um acidente. Sim. E o objetivo não é esse. Então, Uhum. aquela faixa zebrada, quando a pessoa acha que inocentemente pode parar uma moto porque a vaga está livre, ela está usando a vaga também. Sim. Uhum. Até porque nós somos mães. A gente vai dar esse suporte para os nossos filhos descerem do carro, do transporte que seja. Isso. Mas as pessoas com deficiência, as crianças crescem. Viram adultos. E também vão precisar dessa acessibilidade. Então, não é uma coisa que vai acabar ali. Né? Hoje, a gente está brigando pelos direitos das nossas crianças. Mas Eles vão crescer. eles vão crescer. E nós vamos envelhecer também, né? Pois é. E aí, né, a gente vai estar ensinando agora para eles. Olha, isso daqui é seu direito. Eu escutei a semana passada que tinha uma pessoa parada na vaga. Eu vim vindo atrás, ela na minha frente, ela deu seta, entrou. Eu falei, não, ela parou na vaga. Aí eu abri o vidro do carro e falei assim, senhora, ela com o vidro fechado. Nem se deu o trabalho de abrir. Senhora, por favor, a senhora pode desocupar essa vaga? Porque essa vaga aqui é vaga PCD, eu preciso parar para pegar minha filha, que está na escola. Ela continuou olhando para frente assim, ó, imóvel, fingindo que não era com ela que eu estava falando. Aí eu falei, agora eu vou gritar um pouquinho mais alto. Senhora! Aí ela abriu o vidro. Não precisa ser grossa. A gente ainda tá achada como Grossa? Pera aí. De uma coisa que... Aí eu peguei e falei, não, quer saber? Parei o carro um pouquinho para cima, desci. E quando eu desci, ela estava entrando na escola. Aí eu falei para ela, sabe o que é? Eu não tô sendo grossa. Eu falei, não sei se a senhora percebeu, mas aquela vaga é uma vaga para PCD. A senhora precisa, a senhora é uma pessoa com deficiência. Se a senhora for, ok, tem que ter a credencial. Se a senhora não for, vaza. E já segui reto. A moça que fica no portão da escola olhou pra mim e fez uma cara tipo, meu Deus. Ih, vai brigar aqui. Ai, gente, não dá, sabe? Já deu, já cansei. Às vezes dá vontade de ter aqueles carros que tem aquelas pá pra empurrar. Você encosta na traseira e tá empurrando. Tá empurrando todos. Na Eu ignorância. falo isso, eu vou arrumar uma caminhonete bem grande. Não, mas com seguro bem bom, né? Porque Com senão não haja certeza. seguro. Meu marido dá risada quando eu falo isso, que eu quero uma caminhonete grande com aquelas pá. Ele falou um nome, mas eu esqueci. Aí você vai empurrando o carro até ele sair. Aí ele vai falar, peraí, mas por que você tá me empurrando? Sim. E são as desculpas mais
mas é rapidinho. Só né? Só foi ali rapada. rapidinho pegar não sei o quê. Rapidinho, só Aos tá 15. esperando alguém. Só vinha atender o celular. Sim. Mas a pessoa sai do carro, tranca e vai embora. Várias situações. Há uns 15 dias atrás, a mãe de uma criança que foi buscar a criança na escola falou assim pra mim: é que eu cheguei atrasada. Por isso que eu parei na vaga de deficiente. Ai, eu com isso, você não vou dizer. Foi o que eu falei pra ela. E eu com isso? Ah, não, é surreal. É surreal. E, meninas, no meio de tudo isso, que deveria não ser nenhum motivo pra gente estar falando aqui, que a gente tá falando de lei. Uhum, é lei, pois né? é. A gente tá falando Sim. de lei. Mas como que é pra incluir no dia a dia? Na escola? Se vocês quiserem até se dividir, né? Porque eu acho que isso aqui daria um podcast só sobre isso, né? Uhum. Mas olhando de fora, né? Que sou eu. Eu imagino a escola, né? Imagino o ir e vir, no independente, se é na missa, se é no mercado, se é brincar na pracinha. Uhum. Como que é para vocês o fazer acontecer algo que deveria ser natural, mas parte de vocês um gasto de energia, de conscientização para incluir de verdade? Como que é? Eu tenho 2 situações, né? Tem a experiência da escola, que essa semana a gente estava conversando, assim, como que estava o desenvolvimento do Henrique, teve reunião da escola, tudo. Ele tá em que ano? Ele tá no Infantil 3, é o primeiro ano, é o prezinho, né? É a primeira vez na escola, tudo, né? Então, eu acreditava que a adaptação era só a parte de o chorar quando a mãe saía, quando os pais saíam, né? Mas é vários detalhes, né? Tem a apreensão do cuidador, do auxiliar, até que ponto eu posso ajudá-lo, que eu vou ajudá-lo, ou então eu vou estar só assim, deixa que o auxiliar faz por você, porque ele é bem comprometido, a coordenação motora dele, né? Então, assimilar isso daí certinho, mas o legal é a inclusão das crianças. As crianças é muito bacana. Teve uma situação essa semana, né, que vieram me contar que estavam num parquinho de areia, tudo, ele foi para areia, brincou e saiu da cadeira de rodas dele. As outras crianças quiseram usar para poder brincar. Uma sentou, a outra empurrou, daí ainda até pergunta: o que vocês estão fazendo? A gente está andando também. E também teve uma situação de uma mãe que veio contar, assim, né, que a menininha dela queria ter um andador, porque o Henrique, ele não anda, ele treina marcha. Então, para ele se sentir livre, a gente tem um andador que ele consegue dar alguns passos, se movimentar, né, para não ficar só na cadeira, para ele se sentir também na posição em pé, né? Tem todas essas coisas de fisioterapia. Você consegue pôr o Henrique um pouquinho aqui pra gente? Na página dele tem ele treinando, ele andando. Treinando, Mas pode continuar. Porque quando fala um andador, foi também outra experiência também, né? O Henrique está com o andador. Então ele está andando. Eles têm essa expectativa que a criança ande. O deficiente, assim, ele sai daquele estigma de cadeira de rodas e ande. Assim, gente, até o andar vai um pouco de tempo de assimilação. A gente coloca ele no andador, ele é todo adaptado, não é um andador comum. Ele tem vários tipos de adaptação para ele conseguir ficar em pé, né? Que ele consiga dar alguns passos. Às vezes dá até uns trotinhos, né? Quando ele tá muito contente, tudo, né? Mas é um processo. Tanto é que na paralisia cerebral ele tem uma escala, né? Vai de 1 a 5. E o Henrique é o 5, é o que mais precisa de que alguém auxilie. Suporte. Suporte, né? Suporte. Aqui, ó. Olha, Tem uma um pouquinho mais para baixo no andador. Aqui. Aqui. Aqui com o irmão, e eu tento incluí-lo em tudo. O irmão foi jogar bola, daí assim, joga a bola pro Henrique também. Vai jogar bola? Vai do jeito dele. Sim. Né? Olha lá, ele tá com as perninhas para trás, porque ele E o bom tem é que o esse cansado. andador também facilita, né? Isso, As e ele é rodas todo maiores. adaptado. Sim. E ele leva pra escola. Leva pra escola.
Leva pra escola, ele tem a cadeira dele. Aí você vai com os dois, então. Aí É, lá eles vão eu chego mudando com à a medida que vai Isso. tendo necessidade. Eles vão fazer alguma atividade no pátio, tenta colocar na na cadeira. escola. Isso. Aí já tá na cadeira. Aí na cadeira, porque tá ali na mesinha lá, que eles vão fazer atividade. Mas às vezes vai colocar também no chão. Eu falo pra elas, eu quero voltar, que esse menino volte encardido, que eu sei que ele participou das atividades. Uhum. A inclusão não é assim, você, tá tudo bem, eu vou deixar você entrar na escola, você participa. Me fique no canto, porque, ele não sabe correr, não vamos brincar de pega-pega. Ele brinca de pega-pega, do jeito Do dele. jeito dele. Do jeito dele, mas ele brinca de pega-pega. E ele adora, né? Uhum. Vamos brincar de alguma... Vai. E o legal é que as crianças curtiram. Ter a experiência também viu que não tem nada demais, é mais uma cadeira. E tem a outra situação também que nem eu comentei. Foi legal da escola, mas ainda na rua, os adultos. Fica, ele não anda. Deu, anda. Anda. Anda de cadeira de rodas, anda no eram meu os três colo. Os três juntos. Ali faz a ecoterapia, tem essa página para rotina, para as pessoas entenderem Nossa, é fantástico. que não por mais que tem bastante coisa, ele faz feliz, ele é uma criança, aí é um parapódio para ele ficar na postura em pé, para os órgãos ficarem na posição correta, para não ficar só sentado. Ninguém gosta de ficar só sentado, né, gente? Uhum. Então, para ter esse negócio de luxação de quadril, todas essas Sim. coisas. Então, a gente tem em casa também algumas coisas pra gente ir fazendo, estimulando. E ele é uma criança que gosta de música. Então, eu exploro bastante isso daí nele. Porque é dele, não é da deficiência, não é porque eu vou estimular para a música, porque eu quero que meu filho seja músico. Não, porque ele gosta. Uhum. Isso daí é uma coisa momentânea. Vai ser daqui para sempre? Vai ser daqui 10 anos? Não sei, mas se ele gostar, eu vou fazer o possível para ele se dedicar a isso do jeito que ele conseguir. E o legal é que ele não... As mãozinhas dele tem bem mais fechadinha, mais durinha, tudo. E o violão, ele consegue fazer isso. Ai, que amor. Então, de certa forma, é um estímulo da Sim, coisa que é prazerosa sim. para ele. Aqui é o irmão, a sobrinha. Vai pra piscina, vai pra fisioterapia. Então, é isso. A cadeira de rodas, às vezes as pessoas vê de uma forma triste, Uhum. né? Ai, é cadeirante, né? Porque não são todas as deficiências que necessita, né? Sim. Mas, cadeirante, ele não anda. Ele anda, né? Deixar bem assim, anda de cadeira de roda. Porque Sim. sem a cadeira de rodas, eu não poderia andar tão longe com ele, dar um Sim. passeio de horas com ele no meu Olha lá, a colo. foto da moto parada. A moto. Aqui, ó, que eu falei. Parou bonito. Aqui, a vaga tá aqui. É uma graça. A consciência da pessoa tá ok. Eu espero, né? Porque não tem conhecimento, né? É. isso. Eu porque não tenho, pode dizer bem a verdade, às vezes eu acho que não tem... Empatia. Tipo acho que assim, empatia. olha, Tem a vaga tá caráter. aqui. A vaga tá aqui, eu não tô parada na vaga. Não tá livre, você pode parar, viu? Fica tranquila, eu nem ocupei a sua vaga. Mas- Porque para uma vaga de um carro que não é adaptado, ou um carro que não tem essa... O abrir a porta já vem aqui, né? Sim. Isso. Né? Imagina se você vai Exatamente. tirar de lá de dentro Não é carro com porta de correr. uma cadeira, né? Você precisa de espaço para se mobilizar. E geralmente os Às carros... vezes pode ser pensar que tem um espaço maior na vaga. E não tem a mesma Não. medida. É a mesma Sim. medida. Né? Quando ela não é na lateral, a faixa zebrada, ela é atrás. Ou na frente, depende da Uhum. posição da rua, né? Acontece a mesma coisa. Eu acho que, não sei, é lei. Todo mundo sabe disso, porque eu acho que quando você tira a carta, você aprende isso. Então, se você não aprendeu, você estava dormindo na aula, Uhum. é lei, gente. E a gente lei. tá aqui pra falar disso até não precisar mais falar disso. Até a hora que não precisa, Mas exatamente. é muito legal, gente, vocês compartilharem com as pessoas a rotina mesmo de vocês, porque vocês estão ensinando, né? Vocês estão educando. É muito legal. Eu cheguei até você, Bruna, pela página, né? Falei, nossa, que legal. Falei, Bruna, vamos falar disso no SEDE? Porque tem gente que... A gente não falou disso ainda, mas eu acho que tem gente que esconde, né? Muita Ou gente. esconde, ou... mas já que é assim, dá trabalho de
brigar com o plano de saúde, dar Oh. trabalho de ir atrás É uma do- briga do- diária. do SUS. A gente sabe que a demanda é grande, então até você conseguir ter um acesso demora um pouco. Sim. O equipamento, equipamento que ele usa Caríssimo. é caríssimo, dá para comprar um carro. Sim. Sim. Até o carro que você usa para você transportar, um carro popular não tem, assim, o brasileiro se adapta a tudo. Ah, Ele arranca banco, ele dá um É. jeito, mas que caiba assim, cadeira, o andadora, a bagagem, a criança, As pessoas. a cadeirinha, tudo. É. Tem que ser um carro grande. Sim. Um carro com porta-mala pequeno não comporta. rola, Não comporta. entendeu? E tem que ter segurança, Sim. né? A gente como é que vai deixar Ô, tudo solto Bruna, lá? você falou do... Até se vocês quiserem falar mais sobre o incluir, mas eu vou aproveitar, deixa. Você falou de plano de saúde, né? Isso também é um desafio para vocês. Muito Sim. grande. Sim, você nunca pode se conformar. É diferente de você só aceitar. Tem algumas coisas que o plano atende, tem Uhum. alguns ótimos profissionais, né? Mas. Plano particular, a gente tá falando, Isso, né? plano particular. E vocês também conhecem do SUS ou... Eu Sim, tenho experiência. ela- Também tem tem experiência do experiência. SUS. Sim. Aham. Então, tem aquilo que eles oferecem, só que para o tipo de deficiência que o Henrique tem, ele precisa de muito estímulo, muitas horas. E não é meia hora na semana, só uma vez na semana, que vai suprir para ele ter evolução. Uma coisa é você manter. Quebrou um braço, vou lá, faço uma fisioterapia, põe um choquinho lá no fisioterapeuta, 20 sessões, acabou. Uhum. No caso deles, é por anos. Às vezes pro resto da Pro vida. resto da vida. Sim. E de uma intensidade grande. Eles fazem no mínimo 1 hora de fisioterapia por dia. Todo dia. Todo dia. Todo- E eles fazem Todos um os dias tipo, no intensivo. no né? no intensivo mais horas, Intensivo, inclusive. Eles fazem A fisioterapia tem que ser no mínimo 3 vezes na semana. Tem criança que faz uma vez na semana. 20 minutos. 20 minutos. E como que você vai querer ver evolução? A evolução não é ver a criança andar. A evolução é o social, cognitivo, né? Tudo, né? Deglutição. É muita coisa que envolve. Sim. E o plano te oferece, olha, eu tenho um profissional, só que 20 minutos. É. Então, a gente precisa, às vezes, entrar com um processo judicial para aquele caso específico. Não ele precisa de mais assessoria. Uhum. Então, daí E tem... aí demora. Esses processos são demorados. Demora, Depende, é exaustivo, a É. gente leva desaforo. É. Eles Tem- tentam vencer a gente pelo cansaço. A Isso. verdade é bem essa. Porque chama como, gente? Plano de saúde. Experimenta ficar doente. Ele não chama plano de doença. Você ficou doente ou precisou, além do que está contemplado no rol da ANS, pronto, acabou. Acabou. Não serve mais. Não serve. Aí é só briga. Então, eles tentam vencer a gente pelo cansaço. Eles... Daí você tem que querem- entrar também com o médico Sim. que acompanha a criança. Fala assim, olha, ele fazer só isso daqui não vai ser o suficiente para você ver Sim. evolução, para ele se manter bem. Porque Uhum. é uma montanha russa. Se você parar de dar o atendimento, a criança estimular, ela pode Ela vai regredir. ela vai O regredir. que ela ganhou em um mês, ela perde. Massa em dias. muscular, Sim. tudo. Então, você tem sim que ter uma paz de espírito e ir atrás de bons advogados que possa fazer essa parte pra gente. Bons médicos Bons que... médicos que, que que não fiquem coagidos pelo plano de saúde. Sim. Que tem isso também. Muito. É Tem. difícil. A maior parte, na verdade, eles fazem parte do corpo clínico dos planos de saúde aqui assim, da nossa como que eu região. vou dar uma carta falando que a pessoa precisa mais, sendo que eu sei que eles não vão querer fazer Uhum. isso. É. Uhum. Eles não querem dar a cara a tapa, né? Não é fácil para eles também. Então, São poucos. são pouquíssimos. São poucos. Então, por isso que a gente tem que ir atrás. E, além de tudo, né? Os médicos são médicos. Eles entendem da parte médica. Então, quando a gente vai falar de fisioterapia, vários profissionais médicos, desculpa, eles não entendem do trabalho do fisioterapeuta. Eu sou uma pessoa que, até precisar, com a Ana Júlia,
Eu não tinha noção de o quão lindo é o trabalho de um fisioterapeuta, de um terapeuta ocupacional. Sim. Eu não conhecia. Eu só conhecia a Lígia, mas nunca tinha me aprofundado. E o quanto que isso traz de benefício, de qualidade de vida. E você brigar por... Gente, isso é o mínimo, sabe? É praticamente você ficar pedindo, sabe, mendigando ali por uma coisa que deveria ser... Ninguém quer ficar ali na clínica. Ninguém ali tá de colônia de férias. Né? As crianças não querem, a gente também tem outras coisas para fazer... Mas é muito complicado para que todo mundo fale a mesma língua e entenda essa necessidade. É uma luta de sempre. E o SUS? Então, a Ana Júlia, eu tive experiência do SUS na APAI. A Ana Júlia foi atendida na APAI por 2 anos e também na Rede Luci Montoro, lá de Mojimirim. Eu não tenho... assim, nada de negativo para falar, pelo contrário, o que eu acho também, né, que a gente está numa região privilegiada, a APAI de Mojimirim, a de Mogi Guaçu eu não conheço, mas a de Mojimirim é uma APAI muito bem gerida, então os profissionais são muito bons, os atendimentos são muito bons, lógico que existe uma fila, então para você conseguir entrar, a Ana Júlia não foi encaminhada logo que nasceu, que muitas crianças que já nascem ou prematuras ou já nascem com uma necessidade de encaminhamento já vão direto, né? Como a Ana Júlia não foi, eu corri atrás porque eu falei, eu queria tanto que ela passasse, por isso eu acho que vai ser importante. A gente ficou, acho que uns 8 meses esperando. Mas aí tem que ser aluna ou pode aproveitar dos profissionais multidisciplinares? Você leva para o tratamento, não precisa ser aluno. Existem as 2 possibilidades. A Ana Júlia, a Ana Júlia, ela entrou como estimulação, chama Programa de Estimulação Precoce. Então, lá ela fazia o acompanhamento de físio, fono, terapia ocupacional, que era o que tinha de oferta lá para ela naquela época, né? E ela não frequentava a escola da APAI. Ela frequentava uma outra escola no contraturno. E aí, só retomando um pouquinho da questão da inclusão. Como a Bruna disse, incluir não é simplesmente você cumprir uma cota. Né? Eu tenho ali uma cota, como a gente tem as cotas. Eu sou obrigada a receber a criança, senão vou ser processada. Nem isso, né? Porque tem muitas que não querem receber e elas nem escondem nem um pouquinho isso. Não mesmo. Não escondem, simples, não estão nem aí. É um absurdo. A Ana Júlia frequentava essa escola, professoras excelentes, as meninas super engajadas, me ouviam muito, entendiam das necessidades da Ana Júlia. Inclusive, a Ana Júlia também fazia acompanhamento nessa época com uma outra fisioterapeuta particular. A fisioterapeuta foi até a escola conversar com as professoras, conversar com as auxiliares, o ambiente onde a Ana Júlia ficava, adaptar a altura de cadeira, a altura de mesa, enfim. Mas não é só aí, né? A inclusão ela não vai acontecer só dentro da sala de aula, com a professora ou com a auxiliar. A inclusão ela tem que acontecer dentro do corpo docente como um todo, né? Não é só ali. E infelizmente não é isso que a gente vê, né? Tem muitas pessoas que preferem não aceitar e dar inúmeras desculpas para não aceitar uma matrícula de uma criança com deficiência. E isso é uma realidade aqui na nossa cidade, sim. Se a gente falar que não, é mentira. Eu passei por isso. É surreal. Passei. Escola pública. Escola pública. Eu não passei pela questão de não querer, porque eles não tinham opção na época. Enfim, nem quero expor sobre isso, porque... Mas eles não tinham opção. Eles tinham que aceitar. Mas o fato das pessoas todas não estarem dispostas e não terem boa vontade de fazer essa inclusão acontecer é uma barreira gigante. É pior do que não ter rampa. Entendeu? É muito pior. Porque a criança está entendendo que ela não está sendo bem-vinda. Que aquilo tudo não está sendo preparado de acordo com o que ela precisa. De acordo com a necessidade dela. E eu tive essa experiência, né? Foi o SUS, no atendimento SUS, e a minha filha numa escola particular. Quando a Ana Júlia foi para ter alta da APAI, eles me ofereceram a oportunidade de ela ficar como aluna, frequentando a escola da APAI. E aí foi feita uma avaliação com ela naquele momento, ela estava com 4 aninhos.
As próprias profissionais me chamaram depois e falaram, olha, Ana, daria certo que ela ficasse, sim, se vocês quiserem, mas a gente sempre preza pela inclusão. Então, se você puder mantê-la na escola onde ela está, escola regular, seria o ideal. A Ana Júlia tem um cognitivo preservado, ela tem memória, ela tem aprendizagem. Vamos tentar. As portas estão abertas para quando vocês precisarem. E realmente estão até hoje. Eu sempre converso com as meninas de lá. Então, eu tive uma experiência muito boa. Eu sei que isso não é o padrão. Na maior parte das vezes, hoje eu acompanho alguns grupos de mães que eu faço parte. Quando as mães começam a perceber, por exemplo, alguns sintomas, né, algumas características de autismo. A maior parte das mães não tem um plano de saúde particular. Então, para conseguir uma consulta com o neuropediatra, demora meses, né? Para conseguir uma ressonância, meu Deus, anos. Não é uma coisa rápida. Então, existem casos e casos, né? Quando deveria ser muito rápido, né? Porque a gente está falando de tempo, Sim, né? é uma corrida contra o tempo. Você falou do grupo de mães. Uhum. Como que é para vocês essa... Porque a gente fala, né, quando a gente tem filho, que a gente precisa de uma rede de apoio da família, né? Sim. E aí? E vocês se ajudam muito, né? Sim. Entre vocês. Sim. Essas amizades que vocês foram fazendo ao longo da pesquisa de vocês, né? Sim. Da vida de vocês. E como que é para vocês, por exemplo... Não é tão fácil quanto deixar com uma tia. Não. Porque tem que ter toda uma preparação, né? Sim. A rede Isso de quando apoio... você tem. Quando tem, né? A rede de apoio Pois se é. transforma numa linha de pesca, às vezes. Quando você fala com uma criança com necessidade diferenciada, né? A minha rede de apoio é eu com meu marido, bem dizer. Tenho meus pais, que às vezes ficam com as crianças um pouquinho, né? No final de semana, para ter essa vivência um pouquinho, né? E a escola, que eles vão à tarde para eu poder estar aqui com vocês, né? Mas a rede de apoio é eu com meu marido, que a gente é uma equipe muito boa, né? Porque a gente, no meio de tudo, tivemos uma resiliência enorme trabalhando sobre isso. Fizemos coletes de postural, quando um precisa fazer alguma coisa, fica com as crianças e vice-versa. A gente se combina, se conecta muito bem. Então, quando a gente fala de rede de apoio, a gente pensa em deixar com tias, com babás, com coisas. E as pessoas se assustam, né? Acham que vai ser um bicho que a criança vai afogar na mão delas, e não é bem assim, Não. né? Tem o peso que as crianças vão crescendo, né? E não é igual pegar um bebê, que a criança já se aconchega, assim, no corpo da gente. O Henrique, ele é espástico, então ele vai enrijecer os músculos, é mais difícil de segurar no colo. Então, as pessoas têm um pouco de receio. A gente até meio que fica meio sem graça de ficar pedindo, olha, eu sou uma pessoa humana, gostaria de tomar um café com meu marido, só nós dois. A gente sai com as crianças, sai muito, a gente só sai com as crianças. Mas tem hora que dá vontade de sair só eu e ele. E tem essa barreira, Sim. né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que a frase é preciso uma aldeia para educar uma criança. Para criar uma criança também, né? Ninguém faz nada sozinho. E é difícil, por exemplo, você pensar em deixar? É difícil. É impossível? Não. Não, porque se a gente deu conta, né? Todo mundo dá. Não é bem assim que funciona. Não é impossível. Vai dar medo na gente como mãe? Vai. Porque a gente fala, você não vai cuidar igual a gente, né? Ninguém cuida igual a mãe. Ai, dá aquele medinho. Mas você deixou uma vez. Ai, tá tudo bem. Deixou duas. Tá tudo bem. Aí você começa a perceber que vai além da disponibilidade de tempo. É boa vontade mesmo. De até se oferecer. Falar, viu? É como a Bruna disse. Você não quer sair um pouquinho? Tomar um café? Vai no cinema, sei lá, dar uma volta sozinha, descansar. Você não quer cortar o cabelo? Né? Precisa. A rede de apoio se torna a própria família, o núcleo familiar ali, né? Às vezes amigos. Amigos. Que a gente nem espera. Que são Exato. aqueles que a gente pode contar. Sim.
Quando a Ana Júlia fez uma cirurgia, eu tava com uma viagem marcada, que era aniversário de casamento. E eu falei, vou desmarcar a viagem. Não vai dar para ir. Minha mãe falou, não, pode trazer ela que eu vou ficar. E aquele medo, porque ela tava com as 2 pernas engessadas. Eu fiquei pensando, é difícil? Para mim foi difícil, porque no começo ela sentia dor, a gente não tinha como pegar, ela não deixava tocar. Então, mas o fato de ouvir, não, você pode trazer que eu vou cuidar. Eu sei que não foi fácil. Não foi, porque para mim também não foi fácil, mas ela falou, não, eu vou dar conta. Todo dia eu ligava. E aí, mãe, tá tudo bem? Filha, não se preocupa, vai curtir a sua viagem, ela tá bem. Sim. Então, pode confiar. Do mesmo, eu dei conta de você e dos seus irmãos, por que eu não vou dar conta dela? Sim. Mas isso não é o comum, né? Não. Não é o comum. Dos grupos de mães que eu faço parte, a maior parte ou se tornou mãe solo, porque o pai abandonou, logo na primeira dificuldade o pai resolveu que era mais fácil ir embora, né? Porque dá muito trabalho. Ou elas já eram mãe solo, na verdade, ou elas não têm nenhum tipo de rede de apoio por medo do que possa acontecer com essa criança. É muito complicado. Eu não tenho família aqui. Minha mãe mora fora, trabalha também. Minha mãe trabalha fora. Então, eu tenho uma pessoa que me ajuda na minha casa, que é a Raimunda, e que me ajuda infinitamente, porque além de mãe da Ana Júlia e do Vinícius, eu trabalho fora, né? Então, eu tenho um trabalho, eu sou CLT de bater ponto de manhã, e depois a hora que acaba. Então, eu não sou minha própria chefe. Eu tenho uma rotina, eu tenho horário a cumprir, eu tenho coisas para entregar. E a Raimunda me ajuda muito. Mas aí entra de novo, né? Eu sou muito privilegiada por tudo isso. Porque a maior parte das mães que eu conheço tiveram que abrir mão de tudo por não ter nenhum tipo de rede de apoio. Nem mesmo a rede de apoio básica, que seria, por exemplo, uma escola ou uma creche para ficar com essa criança, por não ter o profissional adequado ou por não estar preparado para receber essa criança que vai chegar e que é diferente das outras crianças, por puro preconceito em relação ao que é diferente. A gente sempre vai ter medo do que é novo. Você vai mudar de emprego? Você vai ficar com medo. Você vai mudar de casa? Você vai ter medo. Você vai fazer uma amizade nova? Você vai ficar com o pé atrás no começo? Tudo dá medo. Mas se a gente não tentar, e se a gente não se abrir para esse novo, vai ser sempre a mesma coisa. Meninas, antes da gente fechar, que eu acho que já tá quase na hora de vocês irem pra escola pegar as crianças, eu queria fazer uma pergunta. Para vocês que têm 2 filhos, como que é pro mais velho? No caso, os 2 são mais velhos. Sim. Como é essa divisão de atenção e de mostrar que eu tô dando mais atenção aqui porque ele precisa mais, mas eu também... Rola. Como que é isso? A gente estava falando disso Isso, semana essa passada, semana né? passada. Posso começar? Opa. O Eduardo, ele é uma criança super atenciosa, amorosa, tudo. Só que eu não posso esquecer que ele idealizou também um irmão típico, né? Ele vê os colegas com irmãos que literalmente, que estão juntos jogando videogame, que tem toda essa parte... Que a criança, ela é muito... móvel, né? Ela sobe, desce, pula, não sei o quê, quando vê tá escalando. Eu acho que ele esperava isso e trabalhar isso enquanto você ainda é criança, ao mesmo tempo que é mais fácil, porque criança parece que é tudo mais simples. Eu acredito que tem hora que ele olha assim pro Henrique, mas de novo a minha mãe vai sair com ele, né? De novo, né? Porque ele ainda tá crescendo ali do lado de uma criança que precisa de uma assessoria maior. E às vezes quando a gente tá ali em estimulação, eu falo brincar, né? Mas não tem um objetivo ali. Nossa, minha mãe tá brincando de novo, tá lá no chão com ele. Daí eu trago ele pra junto quando ele se sente à vontade. Vamos brincar de massinha? Vai brincar de massinha. Aí vamos brincar de rolar?
Vamos ajudar seu irmão a ficar aqui no Pará, pode ficar de pé um pouquinho, daí você consegue ir fazendo alguma coisa. Vamos pra cozinha, alguma coisa. E às vezes, sim, é importante você parar e ter um momento só dele, não é só ele com o irmão também. Só ele e a outra criança. Porque sempre ele vai achar que, assim, ela tá deixando eu ficar junto porque ela precisa ficar com ele. Sim. E também tem essa dificuldade, por isso que entra também a rede de apoio. Sim. Porque para você dar atenção pro outro, você precisou deixar o mais novo com alguém, né? Então, é aos momentos que eu uso meus pais, assim, olha, fica um pouco com o Henrique, que eu vou brincar de Lego com o Dudu, que o meu marido vai sair com ele e chuta uma bola, né? Às vezes vamos juntos, mas às vezes é importante também você fazer só um programa, você e ele. A mãe e a criança, o pai e a criança, Sim. os pais e a criança. Sim. Sim. Então a gente tenta se policiar quanto a isso. Sim, eu imagino. Sim, mas que bom, né? Porque eu acho que tem gente que passa por tudo isso e vai se dar conta lá na frente, né? Daqui, Gente, por exemplo, olha essa sua fala, né? O luto não foi só da mãe e do pai com o que tinha idealizado na gestação. Que a gente tem até se despedir, né? Do aqueles que tudo que eu flashes, planejei. né? Eu vou criar uma história nova, mas eu tinha na minha cabeça um sonho perfeito, não é assim? Mas existia ali uma outra criança vivendo tudo isso e também com o seu sonho do irmãozinho que tá chegando. E essa criança também precisou reconstruir. E muitas vezes a gente passa que nem um furacão, porque a criança e não nota isso tudo acontecendo, né? Eu fiz essa pergunta porque eu vejo muitos relatos de adultos que não era a criança que estava precisando do apoio em casa. E como que eles assistiram tudo isso. Sim. Na empresa que eu trabalho, a gente tem alguns grupos de organização, a gente chama de BRG, é uma sigla em inglês, Business Resources Groups, que são grupos, teoricamente, vamos pensar, grupos minoritários. Hoje a gente já nem chama mais de minoritário, né? Mas existem vários, grupos de mulheres, grupos PCD, afrodescendentes, pan-asiáticos, né, que eles chamam, neurodiversidade, e eu faço parte de vários desses. E eu aprendi muito escutando nessas rodas de conversa que esses grupos fazem sempre, sobre como enxergar esses sinais no meu filho. Teve uma moça que eu conheci e ela tinha uma irmã que era a irmã dela tinha uma deficiência, não recordo agora o que era. E ela, mais nova. Então, ela cresceu vendo o pai e a mãe se dedicando àquela irmã o tempo todo. E o quanto que essa ausência do pai e da mãe refletiu na formação dela como adulta, né? Como adolescente, como adulta. Eu sempre tive esse cuidado com o Vinícius, mas eu acho que é impossível a gente dar conta, porque não tem como. E eu tava falando isso pra Bruna. E tem dia que a gente tá cansada, a gente não quer sentar mais no chão, a gente quer só deitar no sofá mesmo. Assistir uma série ou uma coisa que não tem nada a ver com a coisa. Mas a gente tenta se policiar. Acho que pais perfeitos não existem. Não. Eu até lembro que eu tava falando com você que eu ficava muito triste, eu chorava muito, porque eu me sentia muito culpada quando eu tinha que trazer a Ana Júlia. Foi com você, né, Dai? Comigo. Que eu chorava. Nossa, eu até chorei o dia que eu te contei, porque eu ficava muito mal de ter que trazer a Ana Júlia na fisioterapia e a gente vinha depois da escola, então era sempre 6 da tarde. E o Vinícius saía da escola e tinha que vir comigo. E os dois tinham que comer qualquer coisa ali dentro do carro em 10, 15 minutos, que era o caminho de Mojimirim para Mogi Guaçu. O Vinícius com prova no dia seguinte, de manhã eu não ia ter tempo para estudar com ele, porque eu tinha que trabalhar. E ele, super cansado, às vezes ele deitava no meu colo no sofá da salinha de espera com um livro e dormia, porque ele estava exausto, ele não aguentava mais. A gente estava cansado, ele estava cansado, estava todo mundo cansado. E aí chegou num ponto que ele foi para o 6º ano, e o 6º ano é de manhã. E a Ana Júlia ficou no período da tarde. No começo, me assustei. Eu falei, meu Deus, vai ser mais um corre, né? Um cedo, um à tarde. Foi a melhor coisa que aconteceu. Porque o Vinícius de manhã na escola tá lá estudando, a Ana Júlia tá comigo. Ou tá indo nas terapias, ou ela tá lá em casa.
enfim, eu tô trabalhando. E depois, à tarde, a Ana Júlia tá na escola e o Vinícius tá em casa. Então, eu tô trabalhando? Sim, eu tô, mas eu consigo parar 10 minutinhos. Vem aqui, Vi, tá com dúvida? Vamos ver isso daqui, vamos estudar rapidinho isso daqui. Não tenho tempo de ficar brincando, porque eu tô ali trabalhando, não dá. Mas quando a gente termina, a gente encerra, acabei meu dia, senta aqui então, deita aqui no... Agora ele não quer mais, né? Não quer mais deitar no meu colinho, porque já tá mocinho, né? Fica meio rebelde. Mas eu me sentia muito mal, eu me culpava muito por isso. Porque não tem como a gente falar que não. Alguma coisa vai ficar para trás. Alguma coisa você vai acabar deixando de lado. Não tem como a gente dar conta de tudo, é impossível. E nasce a mãe e nasce a culpa, né? Na hora. Na hora. Até porque a Juju não vai no banheiro sozinha, ela não Exato. toma banho sozinha. É. A gente, em escola, a gente sempre falava para as mães que tinham a segunda gestação. A gente falava, mãe, olha bastante lá pro seu primeiro filho, porque por mais que você dê muita atenção, é desleal. Olha onde está o irmão dele, dentro de você. Uhum. Você vai dormir com ele toda noite por 9 meses, né? A sensação da criança é importantíssimo, é necessário? Sim, mas existe um ciúme, né? Sim, Que é muito natural, natural. mas existe. E você ficou falando, a gente também não quer não sair, a gente também quer sentar no sofá, na cama, não quero ficar só no chão, porque muitas vezes é a cena que a criança tá vendo o tempo todo, né? Essa tensão Sim. com o irmão, né? Sim. E a minha importância Sim. aqui também, né? Exatamente. Imagina. Deve ser difícil. A gente organizou em casa coisas assim. O Vinícius tem mais identificação com o pai agora nessa fase. Futebol, são coisas que eles gostam de fazer. Então, vai jogar bola? Vai lá com o Vinícius, então. Eu fico aqui com a Ana Júlia. A gente vai ao cinema. Dependendo do filme, ele fala, não, esse é a mãe que vai comigo, porque ele já sabe que eu vou gostar. Ou esse é o pai que vai comigo. Então, a gente vai buscando essas alternativas. E o Vinícius, a diferença de idade deles é grande, né? São 6 anos. Então, ela tá hoje uma fase e ele tá em outra totalmente diferente. Então, há um ano atrás, O ele Dudu era... tem quanto tempo de Vai diferença? fazer 9 no final do no Então, eles comecinho do têm mês que 4 vem. anos? de Quase diferença? 5, né? Ele fez 4 agora e o Dudu vai fazer 9 mês que vem. Quase 5. Com o passar do tempo, essa diferença vai se tornando mais gritante. Até um ano atrás, eu vi o Vinícius mais companheirão da Ana Júlia. De brincar, de dar atenção, de realmente estar ali, dar um suporte. Hoje não mais. Eu ainda falei com ele isso ontem à noite. Eu falei, filho, tenha um pouquinho mais de paciência com ela. Só mais um pouquinho. Ela de tá verdade. E ele falou assim, ai, mãe, mas ela é muito chata. Então, assim, com o tempo, né, eu entendo. Ele tem outra necessidade. Ele tá numa outra fase. O Eduardo, ele ainda tá naquela de ter que pegar o brinquedo e trazer, né? Vamos brincar de tal coisa, né? Agora, sabe o que o Vinícius faz? Ele joga. Joga o brinquedo assim, ó. Tó! É desse jeito. Cada um... Irmão. Briga. Enfim. Isso é ser irmão. Pois é. Meninas, quero agradecer muito. Dizer que eu admiro muito tudo que vocês passaram pra gente hoje. É de muita admiração. Eu já tô pensando nisso durante a semana e já... O fato de pensar no assunto já faz a gente ter um movimento diferente em todos os lugares. Ontem mesmo a gente foi numa festa à noite, uma festa aberta, uma festa pública em Itapira, e que a festa não tinha cabimento no lugar, porque era um morro enorme, né? E a gente falando disso lá na festa. Vocês foram na festa de maio? Nós fomos. Eu sou de Itapira. Mas a gente ficou pensando, Sim. né, na mobilidade dentro da Sim. festa. Não é uma festa para todo mundo. Não. Não Bom, é. Itapira é uma cidade complicada, Ele né? explicou, ele falou assim, mas aqui é muito morro. Eu falei, nossa, mas... Mas é uma festa... Pra chegar no banheiro, era um Sim. morro mais inclinado ainda. Sim. Eu já fui com a Ana Júlia 1 ano lá, de cadeira de rodas. Cansa a gente, cansa ela e haja braço, né? Porque na hora de subir, você faz aquela força. E pra descer, você tem que ir grande, Travando, e exatamente. bastante gente, né? Sim. Mas, enfim, eu tô contando isso pra trazer mesmo pra reflexão. A gente precisa pensar, né? Aprender, construir e desconstruir.
E aí eu queria finalizar. Vocês querem se despedir? Antes de eu finalizar? Posso, antes, só falar rapidinho? Eu queria, de verdade, eu acho que se a gente tem esse espaço, a gente também tem que aproveitar para enaltecer o que é bom, né? Porque não é só bater na tecla do que não serve. Não é todo mundo, não é todo lugar que é ruim. Tem muita gente boa que a gente encontra nesse percurso também. Eu queria muito, muito mesmo, e eu acho que isso é primordial agradecer à escola onde a Ana Júlia estuda hoje, ao trabalho que eles fazem de inclusão, que é uma inclusão de verdade, é uma inclusão real. Ela é tratada como uma criança. Ela é Mogi. Ela é Mogi Mirim. Como que é o nome da escola? Pode falar? Pode. Ela Acho estuda... que pode, né? Separar. Não é coisa boa. Coisa boa, né? É. Ela estuda no Colégio Imaculada. Eles têm uma percepção, uma sensibilidade e um carinho, não só com ela, mas assim, de me buscar toda vez que vai fazer alguma coisa de diferente. Tem um videozinho dela, quem quiser ver na página do Instagram, que eu também tenho a pagininha que eu criei dela. Tá aqui também. Ela dançando quadrilha o ano passado, de andador. Assim, o vídeo tá péssimo, tá todo tremido, porque eu chorei do início ao fim, de tanta emoção, porque eu não imaginava. Ela não me contou como seria a dança. Então, foi uma super surpresa e é muito legal de ver o quanto que as crianças também não enxergam essa diferença. Para eles ali, é como a Bruna disse, o andador é uma cadeira, é de brincar, vamos brincar. E assim, do lado dançando com ela, e ajudam, e respeitam o processo, respeitam o tempo. A equipe do colégio em si é maravilhosa. Isso é raro, porque não basta só ter rampas ou elevadores. Não, a gente precisa de profissionais que estejam dispostos, profissionais dedicados, com a mente aberta, pronto para aprender tudo, né? Eu venho, né, da educação, apesar de não ser a minha formação. Eu dei aula há muitos anos e eu tive alguns alunos com algumas necessidades diferentes e situações diferentes, e que eu aprendi muito. E hoje eu uso essa experiência com a Ana Júlia e uso também na escola dela. Eu acho que a gente tem que agradecer todo dia por encontrar pessoas assim na nossa vida. A clínica onde as meninas trabalham, onde a gente se encontrou, eu acho que ali é um lugar de troca tão especial, porque ali a gente sabe, a gente se entende, né? Sim. A gente se entende. Acho que todas nós passamos pela mesma situação. Sim. A dificuldade não são as mesmas, mas a gente troca experiências. Que eu acho que isso é importante também. Ajuda bastante. Ajuda muito. E é um lugar que a gente tem que aproveitar mesmo, e é para isso, né? A gente tá ali para isso. Todo acolhimento, mundo... né? Sim. O acolhimento faz parte. Empatia. E como que é o nome da clínica? O nome da clínica é Physiotherapies. Agora mudou recentemente de bairro. Como que chama lá, gente? Planalto Verde. Planalto Verde. O nome da rua eu agora não lembro. É Mogi Mirim. Mogi Não, Guaçu. Mogi Guaçu. Mogi Guaçu. Mogi Guaçu. Fica próximo à PAI aqui de Mogi Guaçu. Isso, pertinho da PAI. É muito bacana. O lugar é lindo, o espaço é gostoso, as profissionais são incríveis, de uma sensibilidade. Sentar lá, vou ficar aqui agora também um pouquinho. É muito bom. A gente tem que Até também... pra gente o espaço ficou gostoso. sim. Porque Ficou muito legal. ficou acolhedor. Ficou. Ficou bastante. E você sabe o que é o mais divertido? De tudo isso, a gente se encontrou na clínica, agora a gente tá até na academia juntas. Não, projeto 2030. Total. É muito bom isso. Uma ajuda a outra. Com certeza. É muito bom. Eu acho que é isso. Eu queria agradecer muito pelo espaço. É difícil a gente encontrar também um ambiente assim de escuta, de que queira e esteja disposto, né, a escutar, falar sobre assuntos que não são suaves, né? Às vezes são assuntos que doem, mas que a gente precisa falar, porque não existe outra opção. Não dá para ficar tapando sol com a peneira, não. Tem muito assunto que dá pra gente puxar de tudo isso que a gente conversou hoje. Dá pra fazer uma série de podcast. O tempo é curto. Dá pra... Nossa, tem muita coisa que dá pra gente ir puxando, vários fios aí que dá pra gente encaminhar dessa conversa. E muito obrigada pela oportunidade, pelo tempo.
pelo espaço, que é lindo. Muito obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer. O Ai, prazer foi nosso. Foi muito especial. Hoje vai ser um dia para ficar na memória. Porque é a primeira vez que eu participo abertamente, de expor a minha vida, minhas vivências. E de alguém estar disposto a ouvi-las. E que isso sirva no futuro, para alguém que esteja passando por uma situação parecida, de descoberta de diagnóstico, de dúvida, de negação, de medo, que gera muito medo. E que de alguma forma seja tocada, essa pessoa seja vista. Então, muito grata pelo dia de hoje. Obrigada a vocês. Obrigada. Ah, e se alguém que ouviu a gente estiver passando por essa situação de dúvida, de medo, de início de diagnóstico e quiser falar com a gente, eu me coloco à disposição. Eu já Também. faço isso bastantão. também. Muitas mães já me procuram pelo Instagram, pelo WhatsApp, enfim, canal aberto, pode chamar. Tá aqui junto com o vídeo, o contato de todas elas, do Instagram. Então, aproveita, porque a gente aprende muito com a experiência de quem já tá passando por tudo isso. Pode evitar até que a gente viva coisas que elas já passaram, né? E pode dar dicas importantes. Então, muito obrigada. A gente se encontra no próximo episódio. E eu acho que o que fica hoje é pra gente refletir assim. Será que eu sou? Vocês me corrijam se eu falar errado. Uma pessoa capacitista ou anticapacitista? Falei certo? Sim. Sim. Então vamos pensar sobre isso? Um beijo e até a próxima. Aê, gente.